Então, o tema de hoje é o direito a ter direito. Combate à homofobia, discriminação e ao heterossexismo. Palavras difíceis, meu amigo Rui. Heterossexismo, discriminação, homofobia. A homofobia, nós estamos acostumados com ela, infelizmente, na agenda do dia. Nós acompanhamos atos homofóbicos no nosso cotidiano. Mas qual é a relação disso com se ter direito a um direito? Essa foi a inspiração dessa obra. Porque a Constituição Federal vigente, a de 88, ela consagra algumas premissas fundamentais. Ela consagra que todos são iguais perante a lei. Então, ela consagra o princípio da igualdade. Ela diz que todos são livres. Ela defende a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação. E ela preconiza também, no artigo 1º, um Estado livre, solidário, justo, calcado num pluralismo. E também num construto de direitos humanos desencadeado pelos acontecimentos advindos da Segunda Guerra Mundial, que culminaram com a defesa dos direitos humanos e a criação de um sistema internacional de direitos humanos calcados em algo muito importante para nós, chamado defesa da dignidade da pessoa humana. E a Constituição diz que algumas coisas são proibidas ou são responsabilizadas. Dentre elas, o racismo é um crime imprescritível. Porém, o que não é dever da Constituição é prever o comportamento da população e ou responsabilizar esses comportamentos. Isso é tarefa da legislação abaixo da Constituição. Então, no caso de discriminação, nós temos uma série de leis constituídas e elaboradas ao longo do tempo para combater essa discriminação. Porém, na questão da homofobia, e não temam, nós vamos tratar de tudo isso ainda. Aqui é só o prólogo. Na questão da homofobia, o Código Penal seria o instrumento mais adequado para incriminalizar essa conduta. Só que, qual que é o problema? O nosso Código Penal vigente é da década de 40. E na década de 40, as mulheres nem tinham sequer liberdade a muita coisa. Que dirá um direito de diversidade sexual? Então, em 1940, é impensável se responsabilizar criminalmente alguém por discriminar outra pessoa em decorrência da sua opção sexual. E a Constituição também não contemplou essa questão. E aí eu contemplei, dizendo que o que nós precisamos para enfrentar as agruras que acompanhamos decorrentes da discriminação e do preconceito, nós precisamos garantir um momento anterior à Constituição, que é garantir o direito a se ter um direito. Vamos explicar isso. A Constituição garante que as pessoas podem ter liberdade de pensamento, pode ter uma liberdade religiosa, uma liberdade política e pode ter uma liberdade sexual. No entanto, a Constituição ela não prevê o momento anterior a isso. Ela trata a consequência, ela não trata a causa. Qual que é a consequência? Se eu desejo ser católico, a Constituição me garante essa liberdade. Mas a Constituição não me protege se eu não fizer parte da maioria da sociedade. Esse é o problema. Então, o direito a se ter um direito é se garantir ao cidadão a liberdade e a igualdade dele ser diverso da maioria. Qual é o problema que nós temos hoje? O Brasil
Ele é um país que tem pouco mais de 500 anos, é um país relativamente jovem. Mas ele traz no seu bojo alguns construídos culturais muito fortes. Por 400 anos, aproximadamente, vivemos com a sombra da escravidão. As mulheres adquiriram a sua liberdade em 37 com Getúlio Vargas. Então, não tem ainda nem 100 anos da autonomia feminina. Então, é indiscutível e inegável que existe um certo ranço cultural do machismo na sociedade. E mais do que isso, existe uma cultura pré-estabelecida do convencionalismo, que o casal é composto de um homem e de uma mulher, e o ideal são essas pessoas se juntarem, o fruto dessa união ser o filho deles e assim vai. Só que, qual que é o problema disso tudo? Nessa questão do machismo, nós temos os vícios inseridos na sociedade que nós nem percebemos. Vocês querem ver? Quando vocês têm seus filhos, vocês têm uma menininha. O que essa menina ganha? Ela ganha boneca. Aí ela aprende a brincar de casinha. Ela leva a menina, às vezes ela até brinca entre duas bonecas, ela faz o chá de bebê, tudo bonitinho. Qual é a mensagem implícita nesse comportamento? Há um preparo da sociedade para que essa criança seja mãe. Ela já prepara, cuidando de boneca, dando a comidinha, trocando a roupa, é mais ou menos o que vai acontecer com ela como mãe. Ela não pode sair na rua porque ela não pode se machucar, ela tem que ter um certo comportamento, ela não pode se misturar com os meninos porque não pega bem. E o menino, o que ele deve fazer? O menino deve jogar bola. Bom, é que hoje em dia, nessa geração high-tech, ele joga PlayStation. Mas na minha geração, na geração do Rui aqui, ele ia para a rua jogar futebol, ele ia brincar com os outros amigos. E ele não poderia brincar de casinha, porque ele era socialmente reprovável. Então, a cultura é que o menino tem que voltar machucado, tem que voltar sujo, ele pode fazer o que ele bem entender. A menina tem que se preservar. Mal comparando, ensinamos aos nossos filhos de que a menina é a princesa e o moleque é livre. O que acontece no futuro com o transcorrer dos anos? E se o menino descobre que a dele não é jogar futebol? E se a menina descobre que a dela não é brincar de casinha? Não tem nenhuma orientação para ela, enquanto criança, na sociedade. Ao contrário, ela, em geral, vai abafar ou reprimir o que inicialmente se desenvolve como uma curiosidade, porque ela não tem noção ainda da questão, da conotação sexual envolvida nisso, e essa curiosidade vai ser abafada. Só que não significa que ela vai deixar de existir. E aí ela pode perguntar para algum outro amigo, alguma coisa assim, e invariavelmente isso pode resultar num bullying contra ela. E aí ela reprime e ela guarda esse sentimento, daí aquela expressão que vocês já devem ter ouvido falar, do armário. A pessoa ela guarda para si esse sentimento e ela não deixa ninguém conhecê-lo. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa pessoa, quando ela descobre mais na adolescência que ela não gosta do sexo oposto, ela enfrenta uma série de dificuldades no convívio para com os demais. Por quê? Porque a maioria se convencionou, desde criança, que nós temos que ter homem, mulher, casal entre sexos diversos,
o fruto desse sexo vai perpetuar a espécie. Não está escrito em lugar nenhum isso. Isso é um acordo tácito, mas existe. E aí, na adolescência, a menina ou o menino fala, ué, e eu? Faço o quê? Ela não tem proteção alguma sobre o direito dela divergir da vontade da maioria. Ela não tem um direito a ter um direito. Então ela busca os seus pares. Ela busca se entender se aquilo que se passa com ela é normal. Porque, como vocês vão ver mais adiante, homossexualismo, para a medicina, foi considerado doença até meados da década de 80. Era uma doença psicológica. Então, imagina a criança, o adolescente, que entra na fase adulta, perdido, não sabe o que vai acontecer. Pergunta para os pais que tiveram uma criação de antigamente, se é o menino, vai falar, filho, vira homem, o que você está fazendo aí? Se é a menina, fala, filha, deixa essa ideia passar. Quando você ficar mais velha, você vai ver que não é bem assim. Falta informação. E no nosso direito, falta a proteção a esse momento de indefinição. E aí, o que acontece? A pessoa se encontra, realmente, quem decide não ser a melhor opção para si, o convencionado para a maioria, ela acha um parceiro ou uma parceira e vai em busca da sua felicidade. O grande problema é que nessa mesma sociedade, que não aprende a respeitar o direito da minoria, aprende a oprimir o que não é da maioria. E aí se desenvolve, agora entrando oficialmente na nossa palestra, a homofobia, a discriminação e o heterossexismo. O que é a homofobia? A homofobia é você rejeitar o direito que uma pessoa tem de querer ter uma relação não necessariamente sexual, pode ser uma relação afetiva com outra pessoa do seu sexo. Só que, lembra que eu falei que eu ia usar o livro? Então, estou aqui. Ó. A homofobia é uma manifestação arbitrária que consiste em qualificar o outro como contrário, inferior ou anormal. E qual o problema disso? As pessoas pensam que a homofobia é a agressão física, que por si só já seria péssima. Mas ela não é a distrita agressão física. Ela pode ser uma agressão moral, uma agressão psicológica. Pode desenvolver nessa pessoa um conceito de inferioridade para com os demais. Você ser homossexual é nocivo. Você não pode ficar no nosso meio, porque isso é ruim. Mas é ruim para quem? É ruim para aquele que não conhece a liberdade que é prevista na nossa Constituição, ora pois. E não existe nenhuma repressão penal que proteja isso. Não temos. Então, isso nada mais é do que o machismo que temos na sociedade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês usam o transporte público? Levanta a mão. Olá, presidente. Eu também uso. Pronto. O que causa mais estranheza para vocês? Vamos levantar a mão também, hein? É mais estranho para vocês uma moça e um rapaz tendo atos acalorados de demonstração de afeto ou dois homens dando um selinho? Quem vota na demonstração acalorada, levanta a mão. Quem vota no selinho masculino, levanta a mão. Perfeito. E duas mulheres demonstrando afeto em público no mesmo exemplo, substituindo. Quem se incomoda com duas mulheres com demonstração pública de afeto, levanta a mão.
Agora veja, qual que é o interessante? No nosso consciente, não seria mais impactante duas pessoas com demonstrações exacerbadas de afeto, independente do sexo? Seria, não é? Mas na nossa criação machista, no qual o homem ele é tido como um objeto viril, você não vê num filme o herói, o mocinho, sem ser o fortão, sem ser o másculo. Dificilmente o mocinho é gente como a gente. Gente sem muito músculo, né, Rui? Sem ser aquele bonitão, o galã. Porque a gente é feio, né, Rui? Vamos falar o que é verdade. A gente ganha aqui pelo papo, não é pela beleza, né? Eu sou bonitinho, eu sou... É o feio ajeitado, né? Pois é. Então o galã do filme, ele é sempre fortão. Ele é o viril, é o machão. E nós ficamos com essa impressão. Então, quando dois homens dão um selinho, há uma repulsa, talvez até maior do que duas mulheres demonstrando afeto. E eu vou explicar o porquê. Porque desde criança é normal as amiguinhas darem as mãos, ficarem abraçadas. Isso faz parte da criação. Mas você não vê dois meninos dando as mãos por aí, no colégio. É a nossa criação, é machismo. Pois é. Só que o problema do machismo é que ele pode se dividir em duas coisas. E essas duas convergem em uma só. Ih, o senhor complicou tudo. Vamos descomplicar. O machismo ele pode abrir em duas vertentes. Na homofobia, que é a repulsa ao homossexual, e no heterossexismo, que não é a homofobia, é algo um pouco pior que a homofobia, se é que isso é possível. Mas é. Por que que é pior? Porque o heterossexismo, ele não apenas diz que o homossexual é ruim, ele diz que o homossexual não existe. Então eu vou dar uns exemplos já já. Mas antes, eu trouxe aqui, para falar de heterossexismo, no dicionário, a palavra heterossexualidade, vamos falar o que é verdade. Alguém já conhecia antes da palestra de hoje heterossexismo? Levanta a mão. Eu também conhecia, olha lá. Só que no dicionário não tem essa palavra. Não tem. Só que, olha a quantidade de palavras que temos relacionadas à homossexualidade. Não sou eu que estou falando, é o dicionário, hein? Atenção. Androgamia, androfilia, homofilia, inversão. Eu não sei dizer o que seria inversão, mas tudo bem. Pederastia, pedofilia, socratismo, presidente, não sei. Uranismo, androfobia, lesbianismo, safismo, tribadismo. Perfeito, isso tudo, presidente, para designar homossexualidade. Heterossexualidade, não temos. Se o dicionário considera que um heterossexual é simplesmente o oposto de um homossexual, são muitos os vocábulos que apresenta para designar um homossexual. Quem fala isso é o Daniel Borrillo, não é o Antônio Gonçalves. Atenção. Designação do homossexual: gay, homófilo, pederasta. Aqui, Rui, essa aqui é nova. Enculé. Enculé. Bicha louca. Ó, é o Daniel Borrillo, não sou eu, hein? Homo, bichona, bichinha, bicha velha, nossa senhora, afeminado, maricona. Olha aqui, ó, invertido. O que é um invertido? Sodomita. Será que isso é uma seta? O cara vira o contrário? Sodomita, travesti,
traveco, lésbica, olha aqui, presidente, gomorreia, tríbade, sapatão, bi e gilete. Pô, só vejo elogio aqui. E veja, não tem nada falando do heterossexista. Olha que espetáculo. Qual é a função? Vamos parar de falar mal das coisas. Qual é a função do heterossexista? Além de falar mal do homossexual, como vocês já perceberam. Ele defende com unhas e dentes o heterossexual, a ponto de agredir e de repugnar o homossexual de um tanto como se ele não existisse. Então eu vou ler para vocês uma passagem aqui de um conceito norte-americano sobre o heterossexismo. E eu já vou adiantar. Não é muito agradável. Vou ler em duas partes. Continuamos, aqui é o Antônio Gonçalves falando. Continuamos sem saber o que pode ser pior. Se perseguir pessoas que têm opção sexual diversa da sua, ou afirmar que estas mesmas pessoas simplesmente não existem, que é o que faz o heterossexista. Afinal, sobre sexo, somente temos os heterossexuais. Isso é pior do que você ser homofóbico, isso é pior do que você discriminar. Isso é você dizer, você não existe. Ambos os casos refletem um preconceito exacerbado, atitudes discriminatórias sem limites e confronta todo o sistema construído em se valorizar o ser humano. Afinal, a Constituição Federal não diz que nós, na sociedade livre, justa e plural, temos que defender a dignidade da pessoa humana? Como é que o heterossexista diz que essa pessoa não existe? Onde fica a dignidade dessa pessoa? Então, algumas das atitudes heterossexistas, vamos lá. Evitar tocar em um homossexual, com medo de que adquira sua doença. Isso me parece, presidente, na década de 80, quando surgiu a AIDS no mundo, aquele preconceito que se você encostasse na pessoa, você pegava AIDS, não é? Toda experiência homossexual é estritamente calcada em sexo. Também não é verdade. Nós podemos ter uma relação de afeto, podemos ter uma afinidade de ideias, e não necessariamente isso derivar da conjunção carnal. Ser homossexual e assumir tal diversidade sexual não possui a menor relevância. Para quem? Para aquela pessoa que decide não ser a maioria, ela quer sim ter o seu direito reconhecido. Ela não quer ser rotulada. É interessante isso, porque veja, quando você tem duas pessoas do mesmo sexo, você fala, ali está um homossexual. Quando você tem um casal de namorados, você não fala, ali estão dois heterossexuais. Então, por que você carimba a pessoa, você rotula? Ela tem o mesmo direito de ter um relacionamento, ou de não ter um relacionamento, mas ter uma opção sexual diferente dos outros. Ela não precisa ter uma chancela social, porque ela é livre. E ela é igual em direitos, deveres, obrigações e o que for, com todos os outros. Então, ela não pode ser taxada de A, B ou C. Temos que pensar em algumas coisas. Vamos lá. Pouco importa... Essa aqui eu achei a melhor, presidente. Do pior, claro, né? Pouco importa se você é homossexual. Afinal, o que conta é ser heterossexual. Olha que sensacional. Então, o grande problema é você não ser a maioria. E não sendo a maioria, você não existe. E digamos que você exista, para mim, você não é nada. Esse é o pensamento do heterossexista. Mas vocês acham que está ruim? Não, pode piorar. Então vamos. Os benefícios
entre aspas, de ser heterossexual. Olha que espetáculo. Como heterossexual, lembra que eu falei que é um estudo americano. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de estar livre dos medos e poder caminhar pelo campus da universidade, segurando a mão da minha namorada ou namorado. Sabe por que que essa pessoa é livre e ela não tem medo de nada? Porque é ela que inflige o preconceito e a discriminação com o outro. É ela que agride verbalmente, ela que ofende o outro psicologicamente ou até fisicamente, como nós acompanhamos aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, um grande centro nosso, agressões a casais homossexuais que voltavam de festas. Eram agredidos com lâmpadas, essas lâmpadas daqui, que se isso quebra, só o vapor disso já pode deixar cego. Imagina você dar uma lâmpada na cabeça do cidadão, só porque ele não é da sua orientação sexual. Pois bem, olha, isso é típica coisa de gueto, né? Olha que espetáculo. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de desfrutar de minha fraternidade. Isso me vem à cabeça aquelas camisetas, né? Eu sou hétero. E sou da comunidade dos héteros. Sem medo de ser rejeitado por conta da minha preferência sexual. Quer dizer, isso é uma coisa altamente arcaica, né? Como se o homossexual também tivesse uma camiseta dizendo orgulho de ser homo. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de ser livre para falar abertamente de meus relacionamentos com meus colegas de quarto, amigos e familiares. Veja o preconceito que tem nessa frase, né? Porque como se o homossexual ele também não falasse com os amigos dele. Como se ele fosse um eremita, que ele vivesse em casa chorando. Deus, perdão por não ser heterossexual. Eu vou me açoitar, presidente, para todo sempre, porque eu não pude ser da sociedade. Não, isso não existe. Ao contrário. Voltando ao nosso exemplo das crianças, quanto mais você reprime uma criança para ela não fazer alguma coisa, mais ela vai fazer. Então, o que temos na sociedade de hoje? Nós temos uma proliferação dos homossexuais. Eu não faço aqui um juízo de valor se isso é bom, se isso é ruim. Isso é um direito que tem que ser respeitado. Mas, provavelmente, em decorrência de uma série de repressões que essas pessoas sofrem, elas resolveram enveredar para outro caminho. Alguns com curiosidade, outros em protestos e outros porque não se enquadraram no regime da maioria. Isso aqui é típica do homem viril. Olha aqui, ó. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de praticar uma variedade de esportes, sem ter medo de ser excluído do time por causa da minha preferência sexual. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de caminhar até qualquer bar ou boate para dançar com minha parceira, sem medo de ser verbal ou psicologicamente abusado. É o mesmo caso que eu falei aqui do transporte público. Se você está num restaurante e um casal homossexual, masculino ou feminino, resolve fazer um carinho, pegar na mão, fazer um gracejo, sempre haverá alguém que vai ter uma estranheza com esse ato. Não significa que ele seja um heterossexista. Porém, se ele se levanta e confronta o casal, dizendo, vocês não podem estar aqui, isso é um absurdo, vocês envergonham a sociedade, e qualquer outra bobagem que ele venha falar, ele pode ser um homofóbico. Porém, se ele falar, olha, vocês são uma vergonha, porque nós, heterossexuais, é que somos a maioria, nós é que somos os bons, nós é que deveríamos existir. O que vocês fazem aqui, isso não é homofobia. Isso é heterossexismo. Só que vejam, a consequência, lembra que eu falei no começo? Nós temos uma abertura em dois com uma convergência.
A abertura é essa, é a homofobia e o heterossexismo. A convergência é o preconceito e a discriminação. Os dois convergem com a mesma coisa. A consequência é absolutamente a mesma. E quem padece é a sociedade. Olha aqui, como heterossexual, eu tenho o privilégio de me candidatar a entrevistas de emprego e explanar minhas expectativas sobre casamento, sem medo de sofrer discriminação por isso. Como se, numa entrevista de emprego, alguém fosse perguntar para o candidato se o que ele pensa sobre o casamento, o que ele pensa sobre filhos. Isso pode até acontecer se uma mulher é entrevistada e o entrevistador tem medo de que ela engravide e aí ele tenha de arcar com a estabilidade. Mas para o homem ninguém nunca vai perguntar: oi, tudo bem? O senhor quer se candidatar aqui para a vaga? O senhor pensa em casar? O senhor pensa em ter filhos? Aliás, qual a sua orientação sexual? Ninguém pergunta isso em entrevista de emprego. Isso é um pensamento total heterossexista. Os últimos dois. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de transitar pelo campus, sem medo de agressões físicas ou verbais, motivadas exclusivamente em minha preferência sexual. E a última, que esse é o suprassumo da desigualdade e do preconceito. Como heterossexual, eu tenho o privilégio de ser parte de uma cultura dominante e poder ser um aliado contra os gays, lésbicas ou bissexuais. Está aqui. Isso é o preconceito puro. Só que nós temos que tratar aqui também uma outra coisinha que às vezes o machão, o viril, o agressor psicológico, o agressor físico, ele não transparece. Mas talvez, o grande problema do heterossexista seja o medo. Não o medo do homossexual. Não o medo do homossexual lhe fazer mal. É um outro medo. É o medo dele se descobrir homossexual. Então, ele é tão preconceituoso que ele reprime em si esse preconceito. E ele fecha a porta do seu armário. Só que o problema é que essa porta, sabe aquela porta camarão? Ela é meio vazada, uma hora pode escapar alguma coisa ali. Então, o heterossexismo, atenção, não é porque a pessoa é um machão que ele pode ser contra o homossexual pura e simplesmente. Ele pode ter medo de não se tornar um. Então, como eu já falei demais, eu vou concluir com o pensamento derradeiro em relação ao que eu acho que temos que acontecer hoje. Eu sou a favor da inclusão de um artigo sobre homofobia no Código Penal. Inclusive, nós temos aqui um projeto de lei, que é o projeto de lei 122, apresentado pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, em 2006, que ela pretende incluir a discriminação para a diversidade sexual. E ela pretende, inclusive, apenar essa conduta. Eu sou a favor desse apenamento, mas eu sou a favor de algo maior do que esse apenamento. Eu sou a favor do combate à causa, não à consequência. Eu não quero a efetivação do direito à liberdade e à igualdade. Eu quero a efetivação, e isso vocês vão ter aqui nesse livro, a efetivação do direito da pessoa ter o direito de não ser a maioria e seguir o que está pré-estabelecido.